Então, o que que aconteceu? Os ascetas, que viviam todos nesse bosque de várias árvores sagradas, eles então souberam, viram que o Senhor Buda aceitou uma iguaria que para eles não era correto, que eles tinham que viver uma vida austera. Não podiam comer doces, comidas suntuosas, eram só umas frutinhas, uma coisa que Frugal. frugal que permitia a continuidade da vida no corpo, o mínimo do mínimo necessário. Então eles caíram em cima do Senhor Buda, falando que ele se desviou do caminho da austeridade, do autocontrole e tudo. E aí então o Senhor Buda falou: ó, nobres colegas, eu realizei a verdade suprema. E o verdadeiro caminho não é nem extremamente ascético, nem extremamente desfrutável. É o caminho do meio. Então, essa é uma das tônicas e ênfases do budismo, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não se matar de austeridades, mas também não Desfrutar com as, muito deleite. não se tornar também assim concupiscioso das coisas do mundo. Então ele é, explicou o caminho do meio para os ascetas. Mesmo assim, eles foram embora, só ficaram 4 em volta dele. Daí, então, para esses 4, ele anunciou Ele proferiu, né? as 4 nobres Que foi o verdades, seu primeiro sermão. No primeiro sermão de Buda, né? A primeira palestra, né? Conferência de junto com Buda, o sermão, caminho do meio. ele proferiu as 4 nobres verdades e o caminho do meio. O caminho do meio. Então, as 4 nobres verdades que o Senhor Buda proferiu, assim que despertou, né? Da meditação, foi que existe o sofrimento, que Que no é, mundo existe o sofrimento de várias formas. que é uma coisa que todos nós podemos constatar em Todos nossas nós podemos vidas. constatar vários tipos de sofrimento. E depois ele falou também sobre a causa do sofrimento. E qual é a causa desse sofrimento? Então, a causa desse sofrimento é o desejo. E o desejo também, o senhor Buda enumerou, na verdade, que existem 3 classes de desejo, né? Então, depois, mais tarde, a seguir, vamos falar. E depois ele falou a terceira nobre verdade, que precise extinguir esse desejo, perdão, extinguir esse sofrimento. E para extinguir esse sofrimento, tem que se extinguir o desejo. Essa é a quarta nobre verdade. É a extinção do sofrimento pela extinção do desejo. E a quarta nobre verdade, então, é que para extinguir então esse sofrimento, esse desejo, é preciso seguir o caminho de 8 passos, a senda óctupla. Então, o primeiro era que toda a existência do mundo ela tem alguma coisa de sofrimento. Que se chama dukkha E o segundo em é que sânscrito. esse sofrimento se deriva do desejo ou apego. E depois, esse é o segundo, e que é, o sofrimento pode acabar totalmente. E isso é quando se atinge o nirvana, a iluminação. E, é, e tudo isso pode ser alcançado pelo Pelo caminho caminho óctuplo, óctuplo. que é o caminho do meio. Então, o interessante é que o Senhor Buda, e mais tarde, posteriormente, o budismo, conseguiu sintetizar o budismo, principalmente nesses conceitos espirituais, o do
caminho do meio, as 4 nobres verdades e, por último, o caminho óctuplo que temos que seguir. Isso, então o caminho óctuplo primeiro, a reta compreensão. Segundo, o correto pensamento. Terceiro, correto falar. O quarto, as ações, agir corretamente. O quinto, viver corretamente, o correto viver. O sexto, o correto esforço. O sétimo, o correto discernimento. E o oitavo, a correta concentração ou meditação. Então, esses são os 8 passos do caminho. E agora, no próximo, então, gravação, vamos dar uma explicação desse caminho óctuplo. Óctuplo. Depois, quando terminarmos hoje a aula, eu vou postar um livro também feito pelo Centro Budista, falando sobre essas 4 nobres verdades e sobre o caminho do meio.